nós vamos agora para a palavra de Deus. E o tema que foi dado nesta noite é esse tema aí, ó. Meu Deus, por que tanta demora? Eu falei, rapaz, tremendo, né? Eu não sei você, né? Mas quantas das vezes a gente faz essa pergunta, né, Edu? Por que tanta demora? Eu já fiz muito essa pergunta, né? E quem não teve uma experiência, por exemplo, as mulheres, né? De repente, num almoço de domingo, e na preparação do almoço, o gás ali sempre acaba no momento que ela começa a fazer a comida, né? E o gás, né? E como é que a pessoa fica, né? Nessa hora, né? Porque o gás ali acaba sempre no momento que está sendo usado. E a minha esposa falou isso para mim: o gás não vai acabar quando ninguém está usando ele. Ele só vai acabar quando você estiver usando, né? Ainda mais quando você tem um compromisso, um almoço em família, e aonde você se arruma os filhos, né, Rosângela? E de repente você desce lá, eu moro num apartamento agora, glória a Deus, e quando você desce lá para a garagem, e quando você vai abrir a porta do carro, você nota que o pneu está furado. Aí, Edu, que tremendo, hoje aconteceu com a gente, né? E vamos lá trocar o pneu, né? Mas fica aquela ansiedade, aquela angústia, né? Às vezes nós estamos num compromisso de uma reunião, pega a linha amarela toda parada. Não tem para onde ir, irmão. Não dá para ir para frente, para o lado, para nada. Não adianta buzinar e de repente você está ali no meio do trânsito, engarrafamento. E aí, meu irmão, dá aquela aflição, né? Meu Deus, e você não pode fazer nada a não ser aguardar. E o tema de hoje que nós vamos falar é justamente isso, irmãos. Meu Deus, por que tanta demora? Eu sei que tem pessoas aqui que já passou por isso, ou está passando, e eu quero te dizer nessa noite, né? Se você está passando, eu tenho uma notícia boa para você, que o Senhor vai fazer. Não tenha dúvida. Só que eu tenho que te falar o seguinte, que Ele não vai fazer no teu relógio chamado Cronos. Ele vai usar o relógio dele, que é o Kairos. Porque as coisas vão acontecer não no nosso tempo. Nós precisamos entender que tudo vai acontecer no tempo de... E eu lembro que o pastor André aqui, ele foi muito sábio, né? Uma ministração do pastor André, creio que ele está assistindo, e ele falou assim: irmão, para você entender como que é a nossa linha do tempo e como que é que Deus vê. E ele deu exemplo lá da Sapucaí, né, do Sambódromo, uma pessoa que vai assistir o desfile lá, estou falando nós, né, irmão, aquele que já foi, e você nota que as escolas se preparam no início lá da Sapucaí, e começa ali a primeira escola, né, o desfile, e quem está na arquibancada, ela vai ter a visão da ala de frente, né, todo mundo vindo ali, vai ter essa visão, e quando for ver, ela já passou, e você começa a ter a visão do meio da escola, e assim até o término da escola. Só que quando você vê o meio, você já não está vendo mais a ala de frente, tá? Não tá. E quando ela já passa totalmente, você já não consegue ver. Essa é a nossa linha do tempo. Agora, aonde Deus está, irmãos, que quando você começa a ver o início das coisas, Deus já viu o final. Então, para que você entenda que quando você passar por algum processo, ou está passando por alguma dificuldade, quando você está iniciando ele, Deus já sabe o fim. E o fim é glorioso, meu irmão. Porque você precisa entender que todas as coisas que Deus faz é muito bom para nós. Porque Deus nos ama. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, João capítulo 11. Nós vamos ler do primeiro versículo, do 1 ao 5. E depois nós vamos para o versículo 32 ao 40. Irmãos, que tremendo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado. Amém? Glória a Deus. E diz assim o texto: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor
e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Lembra da Maria? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo agora 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abrir os olhos ao cego, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Avança, pessoal. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Volta, príncipe. A resposta de Jesus foi assim: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Que tremendo, né, meu irmão? Aplaude o Senhor por essa palavra. Tremendo, meu irmão. E Jesus mostra que toda vez que Jesus, por onde ele passava, algo muito poderoso acontecia. E nessa passagem nós vamos ver no primeiro tópico, porque independente das circunstâncias, o Senhor, ele nos ama. E assim o Senhor amava Lázaro, amava as irmãs de Lázaro e amava toda a família de Lázaro. Nesse primeiro texto começa Jesus recebendo esse recado, mostrando para nós que o primeiro fato que chama a atenção nessa história é que o amor que Jesus tinha por Lázaro. E nós temos que entender que para a gente é muito, vamos dizer, um confronto quando nós passamos por algumas situações muito difíceis, e a primeira coisa que vem em nós são aquelas vozes de acusação, né? Olha, tá vendo? As circunstâncias estão difíceis, você está passando por isso e não deveria. Sabe por quê? Cadê o amor? A acusação do inimigo vem logo na nossa mente, dizendo que a gente fez de repente algo de errado, né? Um desemprego, faltou, né, pagar o aluguel. Às vezes aquela causa na justiça que não sai, e a pessoa fica logo recebendo essas vozes do inimigo de acusação. Então, no meio da circunstância, o diabo ele sempre vem com acusação. Mas eu quero te dizer que as circunstâncias pelo qual você está passando, ela não altera o amor de Deus sobre a tua vida. Ou seja, não muda. O amor de Deus, ele é incondicional. Independente do teu carro ter batido, independente de alguém ter roubado teu carro, ou de repente jogaram uma pedra no vidro do teu carro,
ou de repente você perdeu, né, alguém ou alguma pessoa que você queria muito, isso não altera o amor de Deus sobre a tua vida, amém? Então é isso que você precisa entender, que Jesus amava Lázaro, mas Lázaro estava doente, mas não alterou o amor sobre a vida de Lázaro. E aqui nós temos que entender o quanto nós somos amados. Estou desempregado, mas eu sou amado do Pai. Porque a oração, muitas das vezes, vai ser como diz o título: meu Deus, porque quanta demora. E a pessoa assim, às vezes é levada pela emoção, pelo sentimento, né? Eu conheço pessoas, rapaz, passou por tantas situações que elas colocam Deus até no paredão. Falou: Senhor, eu fui no monte umas 7 vezes, eu fiz isso, fiz aquilo e não recebi ainda a resposta. Nós temos que entender que a forma de Deus trabalhar na nossa vida não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. O que Deus vai fazer é algo muito maior, nós vamos acompanhar aqui. Porque as irmãs de Lázaro, elas cobraram Jesus que se ele tivesse chegado na hora certa, talvez ele tinha sido curado. Não foi isso? Agora nós vamos acompanhar. No segundo tópico, nós vamos acompanhar aqui que quanto maior o milagre, maior a glória do Senhor. O que as irmãs de Lázaro queriam? A cura de Lázaro. E Jesus demorou 2 dias. Eu não sei o que tu tem pedido a Deus, meu irmão. Eu não sei se é uma causa na justiça. Eu não sei se é algo que você, né, pediu a Deus, de repente, é para o seu bem material. Eu não sei, de repente é no teu casamento, ou é na vida do teu filho, eu não sei. Mas eu quero te dizer que Ele vai fazer. Mas é no tempo dele, meu irmão. As coisas de Deus, ela acontece, não que Deus se esquece de nós, mas quando Deus lembra, é porque Ele está confirmando aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. Toda vez que você vê na palavra de Deus, e lembrou o Deus de Abraão, e lembrou o Deus de Isaac, e lembrou, não porque Deus esqueceu, mas porque Ele está confirmando a promessa que Ele já fez. E quem tem promessa aqui, levanta a mão assim e dá glória. Amém? Essa é a promessa. E existe uma curiosidade no nome de Lázaro, que a raiz, né, o nome de Lázaro, ele é grego. Só que ela tem por seu nome grego, ela tem um correspondente em hebraico que leva para o nome de Eliezer, que quer dizer socorro, ou Deus me ajuda. O nome de Lázaro. E o que Lázaro precisava mais naquele momento da sua enfermidade? Da ajuda e de socorro. Isso pode parecer angustiante, mas até para nós, porque quando estamos passando por algo, queremos orar e ter logo uma resposta imediata. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre, né? Queremos uma resposta muito rápida. Só que quando não vem, a sensação que nós acabamos ter por isso é que nós estamos abandonados. Deus não me ouviu, né? E aqui acontece na vida de Marta e Maria, porque elas pediram, mandaram o recado, e o socorro não veio. É algo que parece ser angustiante, né, meu irmão? Mas eu quero te dizer que quanto maior o milagre, maior vai ser a glória de Deus que vai ser feito na sua vida. Ficamos irritados quando as coisas não acontecem no nosso tempo, é normal, ninguém gosta de esperar. Esse é um fato da vida. Mas nós temos que entender outro fato implacável, e que há muitas coisas pelas quais temos que aguardar pacientemente. Às vezes não compreendemos, porque as promessas de Deus para nós parecem algumas vezes tão demorado, mas o Senhor continua trabalhando ao seu favor. O Senhor, Ele faz assim. Deus sabe
que você vai passar por aquele problema antes mesmo de você. Então Deus já prepara todo um arranjo, meu irmão. E eu nesses dias eu falei, meu Deus, por que que o Senhor, quando pegou os discípulos ali e falou para os discípulos assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo o poder. Por quê? O Senhor estava fazendo com que eles exercissem ali a fé e esperar. Então nós temos que entender que quando nós temos a fé e o ato de esperar em Deus, meu irmão, o Espírito Santo, ele é o maior combustível em nós para nos mover de encontro ao nosso milagre. É algo que vai ser produzido. E aqui nós vemos aqui no texto que nesses momentos de questionamento, porque tanta demora, alguém já disse que quando Deus demora é porque Ele está caprichando. Ai, que tremendo. Irmãos, se está demorando, é porque Ele está caprichando. Meu irmão, é o teu casamento? Está demorando? É porque Deus está caprichando. É aquela causa? De repente é um emprego? Irmãos, eu aprendi aqui que o meu pastor, que porta grande demora a abrir, mas ela abre. E aquilo que Deus está fazendo na tua vida é grande, meu irmão. Não pode ser pequeno. Não pode. Porque você vê ali Davi, né? A ótica de Deus é essa. Davi era desse tamanhozinho. E ali aquele gigante afrontando o povo de Israel. E qual era a lógica ali? Irmãos, a lógica entre Davi e Golias era aquele gigante esmagar Davi. Então o grande ganhando mais. Mas a ótica de Deus é o seguinte: é o mais fraco vai ganhar do mais forte. Sabe por quê? Porque a nossa força não está em nós, mas está no Senhor. Por isso que Davi falou: não vou eu no meu braço, mas eu vou no nome do Senhor. Então, portanto, creia, nunca é tarde demais para Deus começar a agir na sua vida. Nunca é tarde para Ele fazer um milagre. Espere e você verá que a glória de Deus, e somente creia. Por quê? Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Então, Marta e Maria queria a cura de Lázaro. Mas sabe o que Deus fez? Deus não curou, mas ressuscitou. Aquilo que elas queriam, Deus fez além, meu irmão. Aquilo que talvez você acha que é isso que você quer, irmãos, Deus vai fazer algo muito maior. Amém? Porque no terceiro tópico aqui, eu quero rapidamente aqui, não se prolongar, né, Vini? Porque nós vamos ler agora no terceiro, para finalizar, que a maior demora não é um milagre para nós, mas é um milagre em nós. Porque o que Deus queria na vida de Maria e Marta era que isso acontecesse na vida delas. E nós vamos acompanhar que ela queria cura e o Senhor não curou. E elas ali ficaram até com seta de acusação, mas o Senhor não curou. Sabe por quê? Porque o propósito na vida de Lázaro e na vida das irmãs era ressuscitar, meu irmão. Isso aqui nós vamos entender agora, que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro, é aquela que foi ungir o corpo de Jesus. Ela o amava, mas não tinha a revelação. Marta e Maria, elas talvez tenham sido chamadas para ir também ao túmulo, para poderem dizer: não adianta nem ir lá. Ele ressuscitou naquele dia. Elas souberam disso, de algo que os outros só aprenderam depois. Então elas já tinham tido essa experiência antes. E ali nessa passagem nós podemos ver que elas estavam contestando por que Jesus não chegou no tempo em que elas pediram. E o Senhor tardou 2 dias. Mas quando o Senhor chegou, Lázaro estava morto,
Mas o Senhor promoveu algo muito maior na vida de Lázaro, que foi ressuscitar. E aqui é a obra de Deus na nossa vida, irmão. Primeiro Ele nos chama, depois Ele nos desenrola. Lázaro estava todo atado, e o Senhor chama Lázaro: Lázaro, saia para fora. Nós aprendemos aqui que o Senhor, quando Ele quer fazer algo, é algo sobrenatural. Nós aprendemos aqui que não tem como nós andarmos uma vida natural, né, com a vida da igreja. Porque a vida da igreja, o Senhor nos chama para viver o sobrenatural. Porque o natural nós vivemos no mundo. O natural é você achar que é tudo do teu jeito, da tua ótica natural. O sobrenatural é aquilo que era impossível para Marta e Maria, o Senhor fez. Então aquilo que é impossível, meu irmão, ainda que alguém chegou para você e falou assim, não tem jeito, ainda que alguém chegou para você, ó, aquela causa está muito difícil, o advogado, o juiz, ele está indeferindo em todas elas, eu quero te dizer, meu irmão, aguarde, porque vai sair, e é no tempo de Deus, porque Ele é o juiz do juiz, amém? Então aqui nós vemos que Lázaro estava todo atado, e o Senhor, Ele manda desenrolar o Lázaro. Muita gente fica encrencado na vida toda, né? No embaraço da vida, eles ficam tão enrolados que eles não conseguem vir para o culto. Já reparou isso? Às vezes são tantas as coisas que te enrola lá fora que você não consegue ir para a célula. Você fica tão enrolado que você não consegue ir para o encontro com Deus. As coisas do mundo, a tendência é te enrolar tanto que você não consegue sair do seu lugar e vir para a casa do Senhor. Mas hoje eu quero te dizer para você, Lázaro estava morto, estava todo enrolado, porque o costume dos judeus na época era enrolar o cadáver, né, com linho, e bem enrolado. Aqui nós vemos no texto que o Senhor, Ele chama Lázaro primeiro. Ele chama Lázaro. E o que eu quero te dizer para você, irmãos? Pode um defunto levantar todo enrolado? Mas com Jesus pode. Sabe por quê? Eu era um homem todo enrolado. Ali, ó, um homem todo enrolado. Aí, Marcelo, todo enrolado, né, Robson? Você precisa entender que o Senhor, Ele quer desenrolar aqueles que estão atados. Porque se você esperar desatar lá para vir, tu não vai vir, meu irmão. Então a palavra de Deus nessa noite para você, meu irmão, se você está enrolado, se você está embaraçado, se tem algo que está te prendendo, meu irmão, vem, que o Senhor quer te desatar nesta noite. Aquilo que está enrolado na sua vida, vem, que o Senhor quer te desatar nessa noite. E a palavra que eu quero dizer para você nesta noite, é que se a gente deixar de andar pelo que vemos e confiamos, que a resposta de Deus pode ser aparentemente tardia, mas ela vem. A resposta de Deus é certa, o propósito é certo, e é no tempo certo. Eu digo para você que você está no local certo, na hora certa, e com as pessoas certas, e tudo aquilo que estava atado na sua vida, hoje o Senhor está desatando, porque Ele te chama pelo teu nome, e você veio, e todo aquele que vem a Jesus, assim como foi na vida de Lázaro, o Senhor está desatando. Aplaude ao Senhor. E que o Senhor continue grandemente te abençoando nesta noite. E é a minha rica oportunidade, e eu agradeço muito aqui, que o Senhor possa falar muito ao seu coração. Amém, pastor?